Bem-vindos ao Jardim da Luz. O que ou quem está chegando na sua vida? É uma leitura canalizada, vem o que tem que vir aqui, tá, gente? Às vezes vem assim, essa coisa boa vai acontecer, ponto e fim. E às vezes vem assim, essa coisa vai acontecer se você fizer esse ajustezinho. Então, para alguns tem puxãozinho de orelha aqui, inclusive para mim, tá? Aí veja se você quer assistir o vídeo todo, é lógico que você pode assistir, é uma leitura espiritual, mas também o tempo tá marcado lá embaixo, veja qual opção. Ai, fiquei curiosa com duas. Assim, escuta a sua intuição, tá? Vai pela curiosidade, assim. É uma a intuição, gente, ela é leve, tá? A intuição é uma coisa de, nossa, fiquei curiosa, ai, que lindinha aquela cor de estrelinha e tal. Aí você vai lá, o tempo tá marcado lá embaixo. Leitura coletiva, gente, então vocês adaptam, né? Gênero, circunstâncias de vida, etc. Nos seus detalhes, só energia particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Aí a gente conversa, faz pergunta, bate papo, tá? É outro nível de complexidade. Já curtiu? Já se inscreveu? Quando você curte, você está dizendo para o YouTube que o vídeo foi relevante. É um tipo de agradecimento que você pode deixar para o criador de conteúdo. Um beijo no seu coração, te vejo na sua leitura. Número 1, você que escolheu a estrelinha lilás e esta carta linda. Ai, gente, esse baralho aqui é muito lindo, né? Não tem condição. Essa carta fala sobre comemorar as vitórias, num sentido de parar para pensar sobre tudo que você já venceu, tudo que você já conquistou, você chegou até aqui. Quantas vezes você pensou, eu não vou conseguir superar esse problema, eu não vou conseguir superar essa dor, e você conseguiu. Então, realmente parar e fazer um exercício consciente das suas conquistas, das suas vitórias, e às vezes a gente está falando de coisas pequenas, não é nada de grandioso, mas assim, você está aqui, você está vivo, você acordou hoje. Se você está assistindo esse vídeo, você tem internet, você tem um celular, sabe? Às vezes a gente esquece, né, de comemorar essas coisinhas. E eu falo pra vocês, eu sou uma pessoa que já tive muitos problemas de saúde, sabe? Às vezes eu esqueço quão precioso é subir uma escada sozinho, tomar um banho sozinho. Mas tem dias que eu paro e me lembro disso. E aí a gente tem uma perspectiva mais gostosa, né, com relação à vida, tá bom? Aí, vamos lá. Peraí. O baralho inteiro tava de ponta cabeça. 5 de paus. Não, mas a minha intuição está falando para deixar assim mesmo, tá? Vamos lá. O eremita, 5 de copas, cavaleiro de ouros. O 5 de paus é uma carta de agitação, discussões, todo mundo jogando ideia ali ao mesmo tempo. Pode ser uma carta de fofoca, inclusive, de picuinha. Pode ser uma agitação boa, uma agitação ruim, né? Tá todo mundo se divertindo, mas é um pouco muito pra mim, ou tá muita fofoca, tá difícil. Então, assim, esse barulho na sua vida, né? Muita gente, sabe quando você fala assim, meu, tem muita gente nesse rolê? E aí, como ela vem invertida, o que que isso quer dizer? Que já ficou para trás, que já foi resolvido. E aí aqui aparece o eremita. Então você realmente, finalmente, silenciando, ficando quieto, quieta, encontrando paz. E aí o 5 de copas tem tudo a ver com o que foi dito, porque no 5 de copas eu faço um raciocínio, um apanhado do que não tem mais jeito, do que já foi,
e do que ainda tem jeito. Então é um luto parcial. O que já era? E o que ainda está de pé? O que ainda tem jeito? Para onde que eu olho agora? Então existem de fato aqui dificuldades, sofrimentos, coisas que não saíram como você queria ou como deveriam mesmo, né? De repente, tá? E aí você não estava conseguindo nem raciocinar direito, porque era tanto barulho. E aí agora vem uma fase em que você finalmente pode silenciar a sua mente, finalmente pode raciocinar, porque o barulho para. E aí a leitura mostra você fazendo e incentiva você a fazer um inventário mesmo. O que já foi, o que já era, o que ainda está de pé. Tem coisa de pé ainda. E com o Cavaleiro de Ouros, você toma um rumo na sua vida a partir daquilo que você reconhece que ficou de pé, que você reconhece que deu certo, que ainda tem futuro, que ainda tem possibilidade, e você investe nisso de uma maneira certeira, com resiliência, com paciência, mas com certeza. Ó, vai por ali, né? O barulho parou, a bagunça parou, agora eu consigo raciocinar, pensar no que sobrou de pé e é para lá que eu sigo. Então, se você está se sentindo perdido aí com relação a seus dramas, seus problemas, é uma leitura coletiva, tá, gente? Então, o drama, o problema, aí você vê qual que é o seu, tá? Mas a leitura tá falando que a coisa vai dar uma acalmada muito grande e você vai ter clareza mental para saber exatamente para onde ir a partir daqui e como fazer as coisas darem certo, as que são possíveis a partir daqui, e também reconhecer o que você abre mão, o que você para de colocar energia para não ficar desperdiçando energia, não ficar desperdiçando tempo. E pensando, né? Olha como eu sou forte, olha como eu sou inteligente, tudo que eu já passei, tudo que eu já resolvi, né? Infelizmente aqui tá falando que nem tudo dá para resolver, tá? Mas sim, tem coisas que ainda coisas boas ainda para você viver na sua vida. O diabo, 2 de espadas, pagem da água, que bonitinho, né? E 7 de ouros. Aí, esse barulho, essa agitação que finalmente se acalma, realmente, gente, com o diabo aqui, era algo que talvez estivesse te perturbando mais do que você percebia. Talvez nesse monte de gente se intrometendo, dando palpite, isso, aquilo, você correndo atrás de fulano e tal, você não estivesse entendendo o quanto aquilo estava sendo tóxico, o quanto aquilo estava te prejudicando. Para alguns aqui, eu vejo você muito também assim, correndo atrás de gente que tá dando problema, sabe? Familiar, cônjuge, sabe? Pessoas dando trabalho mesmo. E essa coisa se acalmando. Então, é possível que essa leitura aqui também esteja te dizendo que aquele seu parente que estava te dando muito trabalho também vai dar uma acalmada agora, tá? E isso permite finalmente você raciocinar, né? Você não tá conseguindo nem raciocinar, você acaba correndo atrás do outro, do problema do outro, do estresse, da confusão, sabe? Assim, tá uma loucura, né? E aí essa coisa se acalma, este ser de luz que não estava na luz, né? Se acalma
E aí você pode se voltar para dentro, se voltar para fazer uma análise da sua própria vida, do que te serve, do que não te serve, do que é bom para você, do que não é bom para você. E com o pajem de copas, aqui, né, estávamos falando de um luto parcial. Certas coisas realmente foram perdidas, certas coisas ainda têm jeito, ainda estão em pé. E isso inclui o seu afetivo. Então, tem um recomeço da sua vida afetiva aqui. Porque talvez você estivesse tão focado resolvendo o problema dos outros, correndo atrás da loucura do outro, que você se esqueceu de cuidar do seu próprio emocional, das suas próprias conexões. E aí, os seres de luz, ou o ser de luz aqui acalmando, daí você consegue também voltar a olhar para a sua vida afetiva, para a sua vida emocional e para a sua vida profissional. Com mais sabedoria, com mais força, por tudo que você já venceu, por tudo que você já viveu, tudo que você ofereceu para uma outra pessoa aí meio perturbadinha, fez de você uma pessoa melhor, mais interessante. E aí agora vai começar a desabrochar e desenrolar mais a sua vida afetiva e profissional também. Você aprendeu também com tudo isso a ser uma pessoa mais seletiva, que coloca mais limites e também aqui eu vejo uma pessoa muito resiliente, batalhadora, sabe? Dê os parabéns para você mesma por tudo que você venceu e se permita ter vida própria. Não vai ficar só vivendo o drama do outro, né? Tudo bem, a gente ajuda a pessoa e para muitos aqui eu tô falando de familiares. Não necessariamente porque é leitura coletiva, né? Mas assim, você vai começar a ter vida própria agora, afetiva, profissional, vai andar, você merece, você tem que olhar para si mesmo a partir de agora, tá? É como se a leitura estivesse dizendo assim: olha, não sei quem estava te perturbando aí, ou quem estava perturbado, você tentando auxiliar a pessoa, tá certo? Mas vai dar uma acalmada e você vai conseguir cuidar de si mesmo mais, tá bom? Muito legal. Aí eu tô sentindo aqui que tem duas notícias para você nessa leitura. A partir do momento que... E me parece assim que você tinha mesmo um karma aí com uma pessoa ou um grupo de pessoas meio problemáticos e tal, e que esse karma meio que se encerra, sabe? Tipo, você já fez sua parte, você já fez o suficiente, e eu tô sentindo muito aqui a energia de renovação, de olha, chegou a hora, os planetas se alinharam, tem que chegar coisa nova aí na sua vida, tá? E eu tô sentindo aqui, totalmente canalizada essa informação, que tem duas notícias chegando para você, duas coisas boas chegando aí na sua vida. Interessante essa leitura, hein? Vamos lá. Qual é a notícia número 1? Imperador. 3 de espadas, as de copas. É um novo amor, tá? Um novo amor que vem curar seu coração partido. E aí, o que eu sinto aqui, tá? Que esse imperador, ele é você mesmo, você mesma, tomando posse da sua vida, tomando o controle da sua vida, falando: chega, eu vou viver, chega, eu vou cuidar de mim. É você, tá? Esse imperador aqui, que tem um coração partido.
E aí aqui, olha, uma retomada, um recomeço da sua vida afetiva, dentro aí da sua configuração, certo? E em grande estilo, tá? Em grande estilo. Então, assim, veja a sua configuração. Se você está só, é um novo amor. Se você está num relacionamento que ficou desgastado por causa desse barulho todo, muita gente se intrometendo, picuinha, isso, aquilo, vai para cá, vai para lá, tal. Conforme isso para, você consegue, junto aí com seu cônjuge, achar as respostas para equilibrar esse relacionamento, né? Então aqui é a mesma notícia, tá? Para quem tá dentro de um casamento e para quem tá solteiro. Ao equilibrar a vida, ao conseguir tomar posse da própria vida e suspender aquela barulheira, aquela confusão toda, a coisa simplesmente se arranja e a vida afetiva começa a caminhar novamente. Então, o amor ressurgindo, desabrochando de novo na vida de vocês e de uma maneira assim espetacular, porque junto com esse as de copas vem o mago. Então é assim, exatamente aquilo que você sonhou. Exatamente do jeito que você queria. Até que você fala assim, nossa, meu Deus, é sério isso está acontecendo comigo, sabe? Então, você e seu cônjuge achando as formas a partir desses silenciados problemas, né? De fazer o relacionamento ficar como vocês sempre quiseram, ou para quem está só, um novo amor que é a cartinha que você escreveu para o Papai Noel. Então, essa é a notícia 1. Eu tinha 2 notícias aqui que a minha intuição pediu, né? E aqui tá vindo uma energia, assim, parece que meu coraçãozinho tá até batendo mais acelerado. Tá batendo uma energia de medo muito forte em mim. Gente, no mesmo lugar. Você teve tanta perturbação ultimamente, tanto barulho na sua vida, que você se fechou. E você agarrou aí nesse coração partido. Então tem gente aqui nesse grupo que tá numas de o amor não é pra mim, o amor sempre dá errado, sabe? Ou sei lá, sonhar não é pra mim, né? É mais ou menos por aí, tá? Sonhar não é pra mim. E aqui aparece o Hierofante, que é uma figura de saber. Até esclarecer aqui, com o sol. Aqui, gente, é como se estivesse dizendo assim, olha, você se acostumou tanto com ter uma vida perturbada, conturbada, agitada, cheia de fofoca, cheia de barulho, cheia de gente requisitando o tempo inteiro, que você não aprendeu a ser feliz. E este conhecimento, ele pode ser aprendido. E você vai encontrar alguém ou uma filosofia ou alguma coisa onde existe um aprendizado mesmo sobre como ter mais alegria, como ter mais leveza, como fazer escolhas melhores. Então essa leitura ela tá muito focada em, cara, não é assim. A gente é feliz, não é tão simples, a felicidade não é tão simples assim. A felicidade pede
conhecimento sobre a felicidade. E esse conhecimento vai chegar até você. Preste atenção, abra as orelhas, abra o coração, abra a sua mente. Gente, e o imperador aqui de novo também aqui, olha, que coisa, né? Como as leituras, elas vêm para mostrar pra gente que não é aleatório, que elas têm recado mesmo, hein? Olha, você não veio parar aqui por acaso, né? Nessa leitura, claro que você não tá aqui por acaso. Enfim, então aí, sim, você toma posse da sua própria vida, porque as coisas acalmaram. Só que tudo que você aprendeu até hoje foi a ser burro de carga dos outros, a resolver problema pra cá, resolver problema pra lá. E você é muito bom nisso, tá? Você tem um espírito de liderança, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa inteligente, e isso é muito bom, isso é uma qualidade incrível. Só que a vida tem mais a oferecer. Então, existe aqui um processo de cura para acontecer para você, cura no sentido de curar a partezinha sua que acredita nos seus próprios sonhos, que acredita na sua própria felicidade. Você precisa curar, é como se tivesse uma programação mental aí na sua mente que tudo precisa ser difícil, que o mérito tá em fazer muita força, né? Olha quanta força eu fiz e aí eu conquistei e tal. O que não estou negando, tá? Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas fortes. Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas resilientes, é lógico, né? Quem é que gosta de gente frouxa, que só dá trabalho para os outros? Você é alguém que vai lá e resolve, você é alguém que vai lá e faz, você é alguém que vai lá e tem potência. Só que você merece mais do que isso, não pode ser só isso. E aí você vai aprender, sim, vai chegar para você a oportunidade de aprender a ser mais leve, a ser mais fluido, a ser mais feliz. Sabe assim, e aqui eu vejo muito uma coisa mesmo assim, filosofia, psicologia, terapia, é bem por aí, é um exercício assim. Primeiro você vai aprender esses conceitos no seu racional, no seu cérebro, tá? Aí depois eles vêm para o corpo, depois eles vêm para o coração e essa cura se espalha para todas as áreas da sua vida. Mas num primeiro momento vai ser bem pelo racional mesmo. O que é felicidade? Você já parou para pensar nisso? O que é felicidade? Então, esses conceitos vindo para você e transformando tudo, tá? Porque a gente não pode ser só burro de carga. Por mais admirável que seja ser forte, ser inteligente, ser a pessoa que tem capacidade para resolver as coisas, você merece uma vida mais leve, você merece uma vida mais fluida, você merece ser mais feliz. É um ciclo novo que começa agora, sabe? Uma viradazinha na energia. E terapia, gente, não é sobre não ter mais problemas, né? Porque a vida tá aí. Terapia é sobre lidar com os problemas de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais leve, tá? Muito bom, muito bonito, hein? Deixa eu pegar isso aqui. Hoje eu tô lilás aqui. Uma virada de chave aqui. Vai afetar todas as áreas da sua vida, tá? A lua, a carta, navios e os pássaros. Então
Então, tem realmente um novo ciclo, e nesse novo ciclo você vai aprofundar relações. Apareceu ali um novo amor para quem se interessa, para quem é pertinente, mas tem novas amizades também, e é uma vida renovada, gente. A sua vida vai ser renovada por mérito e por um aprendizado intelectual mesmo do que é felicidade. E para alguns, inclusive, é um curso online aí que você vai fazer, sabe? Quero saber mais sobre, sei lá, psicologia positiva, por exemplo, que é um negócio que eu recomendo. Vocês podem fazer um curso online de psicologia positiva. Não precisa ter a intenção de ser um terapeuta que vai aplicar pá. Né? Para alguns, pode ser que realmente você vai fazer terapia, né? Você vai fazer terapia, mas eu vejo muito assim, aqui um movimento de entender melhor o que é a felicidade e isso dando start num novo ciclo na sua vida. Consequentemente, você conhece pessoas novas. Muito legal. E aí a gente começou com esses 2 pássaros aqui, né? Olha que lindo. E a gente termina com a carta dos pássaros aqui também, tá? Então, assim, interações sociais muito gostosas, porque você tá acostumado com aquela interação barulhenta, que ficam te pedindo coisa, te requisitando, né? Gente que quer. E aqui, a partir dessa transformação, desse novo capítulo, aqui a gente tem interações sociais em que você não se sente sugado, você se sente bem, você pode relaxar nas suas interações sociais. Então, é isso assim, né? Independente de você estar procurando por romance ou só amizade, isso como novo capítulo na sua vida. Muito bonito, gente. Aí façam as adaptações, gênero, situação, etc, tá? Que é a leitura coletiva. Na sua energia, nos detalhes, é a particular, seu terapeuta também. A gente conversa, vocês fazem perguntas, é outro nível de detalhes. Curta, se inscreva, ative o sininho. Beijo no seu coração. Número 2, aqui, calcita amarela, com a carta Busque Conselho. De quem que a gente deve escutar a opinião? Das pessoas que têm alegria de viver, das pessoas que são um exemplo de vida, porque a maior parte das pessoas está existindo. A opinião dessas pessoas, né, importa, não importa, sabe, de repente a pessoa até é ali uma figura de autoridade, né, um líder, sei lá de que tipo, um professor, sei lá de que tipo, mas essa pessoa tem alegria de viver? Por que que você está se importando com a opinião de pessoas que você não admira aí no seu rolê, sabe? Então é isso. Procure pessoas que você realmente admira, pessoas que olham e veem beleza no mundo, pessoas que veem beleza na vida, pessoas que têm vontade de viver, pessoas que estão confortáveis no próprio corpo, confortáveis na própria vida. Essas têm que ser sua referência, não é mais ninguém, né? Você vai lá escutar o conselho de gente infeliz, escutar a opinião de pessoas amargas, para que fazer isso? Vamos lá. 2 de espadas, 5 de espadas, 8 de espadas e justiça. O que me parece é que você, paralisado, paralisada na sua vida, porque andou
dando ouvidos para pessoas que querem estar certo ao invés de resolver, pessoas que são fixadas no negativo, fixadas no passado. Existe uma diferença entre, né? Por exemplo, a pessoa vem para a terapia, ela vai falar dos traumas, ela vai falar de tudo que incomoda, ela vai desabafar, mas aquilo tem um objetivo. Tem gente que não tem objetivo nenhum. O objetivo da pessoa é reclamar, o objetivo da pessoa é ser negativa e fica despejando nos outros. Então, assim, isso contamina a sua mente. Se você fica o tempo todo escutando pessoas que são extremamente negativas, que só criticam, que só falam do passado, isso vai envenenando a sua mente e aqui mostra para mim você paralisado, paralisada por causa disso. Mas aí, o que a gente tem? A gente tem a carta da justiça, que para mim tem uma conotação inclusive aqui de intervenção espiritual para você. Acorda para a vida, para de dar ouvidos para pessoas que não acrescentam. Ah, mas a pessoa não faz por mal, não tem problema. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Você não precisa absorver o que pessoas assim falam, tá? Ninguém tá falando que alguém faz por mal. Ninguém tá falando que a gente precisa hostilizar pessoas que são muito negativas, mas não precisa absorver, porque daí desequilibra você. E essa leitura está falando de você se equilibrar, de você trazer equilíbrio para a sua vida, selecionando aquilo que entra e aquilo que vai por uma orelha e sai pela outra direto. O que é que entra? Quem você admira, quem você olha e você fala, pô, não, essa pessoa aqui realmente. Aí tá, né? Aí você escuta. Inclusive, isso tá te adoecendo. Então, assim, né? Você, além de você isso te paralisar, porque aí você fica essa negatividade toda que você tá dando ouvidos, ela te paralisa. Ai, desculpa, gente, minha voz não voltou ainda 100%, né? Mas já dá pro gasto. Isso também pode chegar ao ponto de te adoecer, né? E olha, eu com a voz ficando ruim. É totalmente aqui, a minha voz é muito. Eu fico estressada, eu perco a voz, gente. É impressionante. Isso é para todos nós, tá? Não é só para você, não. Tô julgando ninguém, porque eu também estou nessa leitura, tá bom? Essa leitura também é para mim. Então, assim, se paralisar por causa do medo e da negatividade exagerada, que a gente, né, ser realista, ok. Ser negativo, não. Ser negativo é um outro negócio, é uma coisa que adoece, paralisa. E aí, assim, você vai desperdiçar o seu tempo batendo de frente, tentando convencer pessoas mesquinhas. Qual é o problema dessas pessoas? É que elas são mesquinhas, é que elas têm objetivos de vida pequenos, elas têm sonhos pequenos. E essas pessoas, elas têm uma mentalidade muito rígida. Então não se contamine. Essas pessoas, assim, o que eu vejo aqui? Uma mistura de sonhos pequenos, objetivos de vida pequenos e um apego aos prazeres mais físicos, assim. Então, uma pessoa que vive em função do dia que ela vai tomar uma cerveja. Uma pessoa vive em função do dia em que ela vai comprar uma roupa nova. Não me entendam mal, eu amo comprar roupa nova também, tá?
Eu adoro me vestir direitinho, bonitinho, mas não é a prioridade da minha vida, não é o ponto máximo da minha vida. Eu tenho sonhos maiores, eu estou escrevendo um livro, eu estou fazendo uma pós-graduação, entendeu? Então, assim, né, eu adoro comer uma coisa gostosa, eu adoro chegar no final de semana, fazer um passeio, mas a minha vida não se resume a isso, eu tenho sonhos que são muito mais profundos, entendeu? E é isso que faz a gente ter brilho nos olhos. Aí, aqui, o que acontece? Uma revolução. Você entendendo que quem tem que entrar no seu coração, na sua mente, é quem tem brilho nos olhos, é quem tem amor na vida, alegria de viver. E isso, gente, é mentalidade, tá? Essas pessoas que têm alegria de viver, que têm brilho nos olhos, elas não têm menos problema e menos trauma do que os outros. Gente, eu sou terapeuta, eu assisto 500 novelinhas por semana, tá bom? Eu sei como é que as pessoas funcionam. E quando eu conheço alguém no meu consultório, essa pessoa vai contar a história da vida dela inteirinha para mim. E eu posso afirmar para vocês que a quantidade de traumas e de desafios que uma pessoa tem não é uma matemática que vai dizer como a personalidade dela vai se formar lá na frente. Tem pessoas que passaram por desafios muito difíceis e que têm sonhos e que têm objetivos que dão um brilho no olho, e tem pessoas que tiveram uma vida não tão desafiadora, que são extremamente devagar, mole, sabe? É um negócio assim, né? Tem gente que parece que está anestesiada. A pessoa não está viva, ela está existindo num estado de anestesia. E isso não está diretamente relacionado à quantidade de trauma que ela tem ou não tem, por incrível que pareça. Eu, às vezes, fico bastante chocada. A gente não conhece ninguém, gente. A gente não conhece ninguém. Até a pessoa começar a contar a história dela, você nunca sabe nada. Esse negócio de, eu leio bem as pessoas, isso é bobagem, tá? Se a pessoa não te contou a história dela, você não sabe nada. Então, aqui a gente tem um rei de paus. O rei de paus, ele é criativo, ele é exuberante, ele está vivo de verdade. E com a carta da justiça. Então, chega na sua vida essa figura, né? Não sei se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma ideia, se é uma filosofia, tá? Mas está representada aqui na energia do Rei de Paus. Primeiro, é um rei. O rei, ele é a energia masculina. Então, é uma ideia ou uma pessoa que chega de maneira, né? É do construir, é do fazer. A energia masculina, ela é prática. E o fogo, gente, é, né, a vivacidade. Eu tava falando aqui desde o começo da leitura, né? Gente que tá viva de verdade, gente que tem brilho nos olhos. E aí me aparece aqui um rei de paus. E aí, né, estrela amarelinha, a carta é amarela, aqui também é amarelo, sabe? Luz do sol, uma coisa assim, mais produtiva, mais cheia de vida para você absorver na sua existência, tá? Então, chega para você em forma de uma pessoa ou em forma de uma filosofia de ideias. Pode ser um livro, pode ser essa leitura, de repente você fica curioso, fala, nossa, que conceitos são esses? Como é que é este negócio? Chega aí, gente. Chega aí na alegria de viver, gente. Chega a desistir só, pelo amor de Deus. Não. Merecemos mais, tá?
Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Copas, Cavalheiro, esse aqui é o baralho cigano, tá, gente? Sol, pássaros e peixes. Olha, né, que eu falei da energia solar, do amarelo, chega, então aqui, literalmente, né, chegando aí uma figura na sua vida. De novo, essa figura, ela necessariamente é uma pessoa de carne e osso? Não, de repente é um autor de livros, de repente é um filme que vai te inspirar, tá? Mas assim, vai chegando aí um negócio que vai falar, pá, meu Deus, não acredito que eu perdi tanto tempo da minha vida dando ouvidos para pessoas que eu não admiro. E aí você vira essa chavinha. E aí, assim, essa ideia, essa pessoa, esses conceitos, vem, gente, o sol, né? Alegria, verdade, pureza, transparência, uma perspectiva, um olhar perante a vida. E, e aí isso impacta tanto a sua vida social, com quem você tem amizade, porque, gente, depois dessa leitura, vocês vão lembrar de mim, né? Quando alguém começar a reclamar demais, despejar, você sente aquela dorzinha de cabeça, só da pessoa chegar, você vai lembrar de mim. Eu tenho certeza que sim. E aí você vai guardar a energia que você gastava, né? De repente até você queria salvar essas pessoas, não sei, queria ajudar. A pessoa pediu sua ajuda? Ela quer mudar? Por que você gasta energia, né? Querendo consertar a gente que para ela tá bom assim. Quem tem que mudar é você. E aí você passa a dar atenção e tempo para as pessoas que fazem sentido para sua nova filosofia de vida aqui, né? E isso vai impactar, sabe o que, meus amores? A sua vida financeira, tá? Você parar de escutar gente que polui a sua mente, seu coração, naturalmente faz com que você acredite mais nos seus próprios sonhos. Aí você vai se deixar invadir pelo quê, né? Pela presença de pessoas que têm brilho nos olhos. Isso vai fazer você ir atrás com mais energia, com outro tipo de atitude, atrás dos seus próprios sonhos. E aí o que acontece aqui? Você se torna uma pessoa mais abundante. Eu não sei, de repente você é um prestador de serviço. E o fato de você se propor a conviver mais com pessoas que estão de fato vivas, pessoas para cima, pessoas alegres, vai mudar o jeito também seu, sabe? E de repente você vai se tornar um vendedor melhor, uma pessoa, eu não sei, gente, aqui simplesmente essa transformação, não sei exatamente como, porque é a leitura coletiva, mas ela vai impactar no seu financeiro, tá? Talvez você tenha um sonho, né, de fazer um curso, de estudar, de ir atrás de uma profissão, e você não está conseguindo acreditar que é possível, você não está conseguindo acreditar que você é capaz. E aí você mudando aquilo que você deixa entrar no seu coração e na sua mente, talvez você tenha coragem de dar esse salto, tá? Mas enfim, impacta tanto o social quanto o financeiro. É o fato que está sendo mostrado aqui, tá bom? E aí é isso, gente. A leitura coletiva, adaptem situação, gênero, etc. Na sua energia, nos detalhes, a leitura particular, vocês fazem perguntas, interagem comigo, coisa mais detalhada. Curta, se inscreva, ative o sininho. Beijo no seu coração. Te vejo na próxima leitura. Número 3, estrela verdinha.
E essa carta, ela é interessante, porque ela fala para fazer as pazes com o prazer, os pequenos prazeres. Mas ela pode se encaixar em vários contextos, né? Vamos pegar o tarô primeiro. Mas fala sobre prestar atenção nas pequenas coisinhas que são gostosas, que são agradáveis, se permitir, tá? Uma carta de se permitir. Rainha de Copas, 6 de ouros, 2 de ouros e a sacerdotisa. A Rainha de Copas, ela vai trazer pra gente as questões emocionais e de saúde mental, assim, sabe? O equilíbrio emocional, o bem-estar emocional. Então, permitir-se receber aqui, tá falando, sabe, gente? Essa leitura é para pessoas que só se sentem confortáveis quando são elas que dão, são elas que ajudam. E ela está pedindo para você aprender a receber. Porque não tem equilíbrio e é uma coisa de tentar controlar. É um medo de que quando eu recebo eu fico em dívida. E aí você se fecha, tá? Então, quando a gente recebe algo, simplesmente agradecer, como quem recebe um presente. Aqui é aquela pessoa assim, né? Que se eu digo, ai, que blusa bonita, ai, paguei tão baratinho, sabe? Pedindo desculpas, né? Por estar com uma blusa que tem uma cor que combina ali com aquele tom de pele e tal. Então, assim, aprender a receber é muito importante, porque é só assim que tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Se você só dá, ai não, eu sou o herói, eu salvei todo mundo. Então, não é. Se você só dá e você não recebe, você é um baita de um controlador. Você é simplesmente uma pessoa com medo. Ah, mas se eu receber, eu vou ser manipulado. Sim, pessoas manipuladoras gostam de oferecer coisas. Só que ela só te manipula se você sentir culpa. Você é um poço de culpa? Recebendo ou não recebendo algo, você vai ser manipulado. Os manipuladores, os perversos, eles fazem um raio-x de todo mundo que está ali numa festa. Onde ele lê escrito na testa, eu me culpo por tudo, é onde ele vai, independente de você aceitar elogio presente dele ou não, certo? Então, assim, se alguém te oferece algo, receba com graciosidade. Se a pessoa estiver mal intencionada, o problema é dela. Você é alguém de muita sabedoria. Você vem aqui representado ou representada, não importa seu gênero, pela Rainha de Copas e pela sacerdotisa. A sua sabedoria é muito grande. Você vai saber se alguém está te bajulando, se alguém está tentando te manipular. Confie no seu próprio filtro, confie na sua própria sabedoria. Saia da defensiva, porque tá para poder equilibrar, para você poder ter prazer na vida, para você poder ter prazer nas pequenas coisas, ter prazer todo dia. Confie, você é sábio o suficiente. Você tem equilíbrio emocional suficiente. Se no passado você não tinha, não tem problema. Agora você tem. No passado você caiu no conto de alguém, você foi manipulado por alguém, não tem problema. Você já aprendeu, você já sabe. Respira, tá tudo bem. Agora você é outra pessoa, é outro nível de sabedoria que você tem. 6 de paus, o sol
As de copas e 10 de paus. As suas vitórias emocionais são muitas. Se um dia você foi alguém com dependência emocional, você não é mais, você já superou isso. Se um dia você foi uma pessoa inocente demais, porque a rainha de copas, ela tem esse negócio de ser inocente demais, de ser boa demais para esse mundo, você já venceu isso. Você já aprendeu as lições que você tinha que aprender. Não se preocupe, não vai ser como um dia foi. Tem pessoas aí ao seu redor muito bem intencionadas, querendo te oferecer amor, amizade, cuidado. Nem todo mundo é perigoso, nem todo mundo é um manipulador. Confia na sua sabedoria, na sua intuição, no seu bom senso. Tem pessoas que só querem seu bem, tem pessoas que querem sim o seu bem-estar, a sua felicidade incondicional. Tem pessoas sim que te amam e estão tentando aí entrar, estão tentando se aproximar de você, estão tentando trazer esse amor para você. Tem sim, essas pessoas estão aí, estão batendo na sua porta, estão debaixo do seu nariz, né? Aprenda a dar e receber na mesma medida, tem que ser igual. E aí, assim, o que eu sinto? Que num movimento até de tentar se refugiar dessas relações interpessoais que são tão difíceis, você se colocou numa postura, talvez, de quem só dá, de quem só ajuda. E esse ciclo se encerra. Não precisa mais ser assim, não precisa mais. Você pode receber, você pode ser amado, amada, você pode se permitir, tá? Não precisa mais ficar salvando todo mundo, fazendo, ajudando. De repente foi necessário até aqui, coisas aconteceram, mas agora esse ciclo se encerra e você se torna uma pessoa que se sente amada, que se sente querida, que se sente apoiada. Tanto quanto você tem para oferecer, está na hora de você receber. Aí, o que. Ah, olha só, quem é que quer te oferecer esse cuidado? Quem é que quer cuidar de você? Tá vindo aqui para eu fazer essa pergunta. Características que por algum motivo é importante dar essas características, tá? Características de alguém aí que quer cuidar de você, que quer ser o seu apoio. Morcego e a marmota. Gente, que engraçado. Dois animais cegos. Dois animais que se orientam no escuro. Que curioso isso. Talvez, olha, gente, a leitura é coletiva, tá? Às vezes sai um recado específico para alguém que precisa muito ouvir, tá? A espiritualidade faz essas intervenções por meio das leituras, ok? Então, assim, se não for para você, não tem problema, não pega, tá? Que realmente, assim, a leitura aí é uma leitura particular, mas aqui tem um recado específico para alguém que tem alguém, é como se talvez quem tá cego é você que não vê, tem alguém super afim de você, super querendo te oferecer as coisas. Ah, deixa eu pegar mais cartas aqui, que curioso. Gente, um baralho enorme ali, sai duas cartas de bicho que vive no escuro, que se orientam no escuro. Que coisa. Mas são dois
bichos fofinhos, são dois bichos coletivos, pequenininhos, que comem frutinhas, sabe assim? Tem essa fofura, né? A roda da fortuna e o julgamento. Gente, olha, do nada, alguém que você não espera, quando você menos espera, vai brotar na sua vida. E é tipo assim, a espiritualidade, o universo montando todo um esquema aí. E aí, sei lá, você vai dar de cara com alguém que não, você tinha até esquecido que existia. Ou vai ter um evento aí na sua vida, você vai conhecer uma pessoa, você vai falar, oi, aqui, quando, onde, quando, sei lá, você vai se sentir assim, atropelado. Vai ser muito louco aqui, vai entrar alguém na sua vida, tá? De uma maneira muito doida, muito inesperada. Talvez a leitura seja assim para te preparar aí, né? Tá, mas essas aqui são características da situação, né? É totalmente inesperado, totalmente do nada, mas escrito nas estrelas. Aí aqui sinto realmente características da pessoa, tá? Ali era mais com relação à situação. Aí, aqui nós temos a coruja branca, que seria um símbolo extremo de sabedoria. E o corvo, que também é um símbolo de sabedoria. O corvo é um dos animais mais inteligentes do mundo. O corvo tem uma memória incrível, gente. Tem alguns estudos aí que vão falar que o corvo tem a memória de uma criança de 2 anos, no sentido de se lembrar de coisas que aconteceram, de se lembrar de pessoas, de lugares, tá? O corvo realmente é um animal que chama muita atenção pela inteligência. Então a gente tem aqui sabedoria. Sabedoria é uma coisa mais espiritual, mais da inteligência emocional, espiritual, tá? Então a carta da suprema inteligência emocional espiritual e a carta da sabedoria intelectual. Aqui como características de alguém que vai brotar na sua vida do nada. Do nada, o destino vai jogar essa pessoa na sua vida aí. 8 de paus, uma carta de comunicação rápida. Então, realmente, esse aspecto de do nada, roda da fortuna e 8 de paus tem muito a ver, porque a gente está falando de comunicação rápida e a roda da fortuna, né, girou 180, pá, outro ciclo, outro negócio. E o tolo, um novo começo, uma nova aventura, um negócio assim, tipo, se joga, tá? Quando brotar na sua vida este ser de luz extremamente inteligente, extremamente sábio, você vai admirar muito essa pessoa. Você vai se jogar. Se joga. Se joga, meus amores. Se joga, se joguem. Eita. Ai, gente. Português não é para os fracos, não é? Vamos lá. Agora, 4 cartas do baralho cigano. Caminhos, casa, urso, cachorro. Nossa, gente, urso com cachorro. Olha, a pegada está para chegar na sua vida, hein?
22 com 22, olha só, essa carta 22, permitir-se os prazeres, permitir-se receber, sair desse estágio de eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que salvar todo mundo, sabe assim? É uma escolha sua. Então, essa leitura é o seguinte: você tem um futuro melhor disponível desde que você faça certas mudanças aí no seu comportamento, na sua mentalidade, tá? Então é a partir de você fazer estas mudanças. Mesmo porque mostrou ali, né, pessoas tentando te entregar amor, alegria, pessoas tentando te entregar acolhimento, apoio e você com dificuldade para receber. Então, é você se abrir mais, né? É uma escolha que você vai ter que fazer. Você acreditar no seu discernimento, na sua sabedoria, que você adquiriu a tanto custo, né? Te custou tanto adquirir essa sabedoria toda. Então agora já tá, né? Bom, tá, já adquiri essa sabedoria, tá na hora de recomeçar, de me abrir de novo, certo? Aí a partir disso, a coisa começa a acontecer de uma maneira muito interessante aqui, gente, tá? A casa, ela vem falar de estrutura, de... Mas é engraçado que aqui a gente estava falando de você receber novas formas de carinho, apoio e tal, não sei o quê. Então eu acho que aqui tá falando que dentro da sua própria família, dentro do seu círculo que você já tem estabelecido, já tem pessoas querendo te dar esse carinho, esse apoio, tá? É uma questão realmente de você permitir receber. E me veio de falar que talvez o que o outro tenha para te oferecer não seja tão perfeito, entre aspas, né? Então é só você que sabe fazer, é só o seu que é certo. Também vamos pensar nisso, tá, gente? E eu não estou falando isso para ofender ninguém, porque são probleminhas que eu também tenho, tá? Né? Também a gente ficar colocando muito defeito no que os outros estão de carinho, de amor. Tem que tomar cuidado, tá? Vamos sair desse pedestal aí de salvador da humanidade, porque isso traz muita solidão, isso aí não é legal, tá? Então, não estou criticando ninguém, gente, também é pra mim, tá bom? Enfim, então assim, isso vai vir de dentro da sua própria casa, casa entre aspas, né? Casa são o quê? Nossos amigos, enfim. Não necessariamente a família, adapte aí para a sua situação, tá? Isso vem em forma de romance, né? Umas coisas mais sexualizadas e tal. As pessoas, de repente, vão ter mais coragem de chegar em você. Será que você não intimida as pessoas um pouco? E aqui né, o cachorro, gente, que ama essa carta, né? Amizade, bem-querer incondicional, certo? É isso, tá? As pessoas querem cuidar de você também, deixa elas chegarem pertinho aí, tá bom? Vai ficar tudo bem. Enfim, então é isso, minha gente, e uma vontade de falar, tá? Para alguns, essa pessoa extremamente inteligente que chega pode ser no sentido de mentoria, não necessariamente romântico. Pode ser um grande mentor, uma pessoa que vai te guiar, tá? Então aqui adapte para sua situação, o que você está buscando, o que te beneficiaria mais neste momento. Enfim, tem uma pessoa extremamente sábia e inteligente para chegar na sua vida, tá bom? Mas aqui com todos esses conselhos acontecendo para você se permitir também, tá? Então é isso, gente. Espero que eu tenha explicado direitinho. Aí, na sua energia, é a leitura particular, a gente vai nos detalhes, você fazem perguntas, interagem comigo de uma maneira muito mais profunda.
Curta, se inscreva, ative o sininho. Beijo no seu coração. Te vejo na próxima leitura.